Queridos, nós estamos estudando nessas quartas-feiras, né, a nossa conferência do ano passado, 2018, a fim de que todos sejam um. Um tema extremamente importante, profundo, ao meu ver, um dos temas mais relevantes, uma vez que trata de toda a história de Deus com a sua criação. Trata não somente da criação de Deus, mas da sua queda, da sua redenção e de como que Deus, no seu plano eterno, ele trabalha para conduzir de volta a criação que um dia caiu, que um dia se perdeu, de modo então que nós vamos conseguir contemplar até os capítulos finais da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, que é a Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Portanto, é um tema extremamente abrangente e um tema que toca em pontos nevrálgicos da verdade de Deus, ou, de uma maneira geral, para que todos entendam, trata de doutrinas que são extremamente importantes. Eu evito muitas vezes usar o termo doutrinas, porque é uma palavra que já está bastante desgastada. Então eu prefiro falar que trata de pontos ou de aspectos da verdade de Deus que são extremamente importantes e que, uma vez compreendidos, é possível que nós possamos endireitar as nossas veredas e caminhar com passos retos, não é? Eu quero convidar os irmãos a lerem dois textos comigo, inicialmente. O primeiro está em João, capítulo 14, versículo 6. E o segundo está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Capítulo 14, versículo 6, os irmãos estão acompanhando, é uma resposta que Cristo dá a Filipe, salvo engano, ou a Tomé, não importa também, a quem quer que seja, né? Mas é a resposta que Cristo dá quando lhe é perguntado: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus então responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A partir desse texto, nós contemplamos então três grandes verdades. O caminho, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a vida, a verdade e o caminho, numa ordem inversa, estrutura a grande verdade acerca da relação de Deus com seu Criador, acerca da queda e acerca da redenção. Então, sempre que você lê esse texto, João capítulo 14, versículo 6, quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, logo você deve atentar para o fato de que três verdades são aí colocadas. O Cristo de Deus é a vida, o Cristo de Deus é a verdade, o Cristo de Deus é o caminho. Portanto, o caminho de retorno, porque diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é o próprio Cristo. Portanto, nós vamos começar hoje a abordagem de Cristo enquanto o caminho, porque já falamos sobre Cristo enquanto a vida, Cristo enquanto a verdade. Hoje começaremos a falar Cristo enquanto a vida. E aqui, ou melhor, Cristo enquanto o caminho, né? Desculpe-me. E aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então observe que a Escritura tanto afirma que Cristo é o próprio caminho, como também ela afirma que um caminho foi aberto, pelo qual nós podemos ir ao Pai. Quando ele diz que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por meio desse caminho que ele abriu, que ele pavimentou, por meio da sua própria morte, ou seja, pelo rasgar do véu,
a saber, a sua própria carne, pela sua humanidade, pela sua encarnação, pela sua morte na cruz do Calvário. Então vejam que em 2 lugares nós vamos encontrar acerca do caminho. João capítulo 14, versículo 6, afirma que o próprio Cristo é o caminho. João capítulo 10 afirma que ele abriu-nos um caminho, ele pavimentou-nos um caminho de volta ao Pai. Portanto, a partir desses 2 textos que falam que Cristo é e que Cristo abriu um caminho, logo nos deparamos com 2 aspectos acerca da salvação. A salvação de Deus só é possível por meio desse caminho de retorno. Vamos entender isso com bastante propriedade, isso hoje, eu acredito, ou de hoje em diante. Não é? Então, nós temos que contemplar 2 textos. Um que Cristo fala de um aspecto orgânico da salvação. E o outro caminho, ou o caminho que ele abriu, é o aspecto judicial da salvação. A salvação tem o aspecto judicial, a salvação tem um aspecto orgânico. E fiquem tranquilos que nós vamos explicar, passo a passo, o significado dessas coisas. Lembrando que não há 2 salvações, ou 2 salvações. Não existe uma salvação orgânica e uma outra judicial. Nós vamos observar que judicial e orgânico são apenas aspectos da única salvação que Deus propõe a todos os homens, a toda a sua criação. Ok? Bem, dito isso, eu quero hoje começar a refletir acerca desse caminho, tratando de 3 pontos. Não sei se o tempo vai me permitir falar os 3 pontos, mas pelo menos eu começo hoje. Então, eu chamo a sua atenção para você ficar concentrado, porque o que nós vamos falar, então, no 3º ponto, em diante, vai depender da compreensão dos 2 pontos anteriores que eu vou falar agora. Na verdade, é o seguinte, todo o entendimento, toda a compreensão, não se dá por meio de um conceito, de uma frase, por meio de um texto, por meio de uma definição. A verdade, ela é construída, a verdade é um todo. Não existe parte da verdade. Se nós pudéssemos pegar a verdade e dela extrair uma parte, essa parte já não pode ser mais a verdade, porque ela só expressaria algo, faltando ainda muito a ser dito, e, portanto, a verdade é um todo. Então, sempre quando nós vamos tratar de algum aspecto da verdade, nós devemos sempre retomar outros aspectos do todo, para que você compreenda aquela questão pontual a partir de uma perspectiva global, de uma perspectiva holística. Estão entendendo ou não? Talvez o grande problema que nós enfrentamos hoje, em relação à compreensão da verdade de Deus, seja exatamente essa: olharmos aspectos isoladamente, sem relacioná-lo com o todo, sem relacioná-lo com o que vem antes e o que vem depois, para que aquela parte, aquele aspecto, tenha um significado, não em si mesmo, mas a partir do todo da revelação de Deus. E a primeira coisa que eu queria trazer à memória dos irmãos, já falamos abundantemente, mas é preciso repetir, torno a falar, para conectar as partes. A primeira questão é a nossa relação com o Criador. Quando falamos de Deus enquanto Criador e nós, homens, enquanto criaturas, isso para não dizer do restante da criação, que não é diferente de nós, embora tenha um status de consciência diferenciado, mas a criação de Deus é una. Deus criou todas as coisas e tudo que Ele criou é bom. E tudo que Ele criou faz parte daquilo que Ele quis e que Ele desejou no seu coração. Mas tratando de maneira específica do homem, é importante que nós lembremos que o homem foi criado em Deus. Nós passamos a vida inteira ouvindo um grande engano, uma grande mentira, de que Deus teria criado todas as coisas a partir do nada. Já ouviram essa expressão? Que Deus criou do nada, que bastou que Ele dissesse, apareça isso, e as coisas foram aparecendo. Não é? Como se Ele fosse um mago, um mágico, um feiticeiro, que Ele trouxesse à existência as coisas a partir de nada, ou seja, do vácuo. E você não vai encontrar essa declaração na Escritura, que Deus criou tudo do nada.
Você vai ouvir e vai ler na Escritura que Deus disse: haja e ouve. Mas dizer haja e vir à existência não implica que aquilo veio do nada. Pelo contrário, em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz categoricamente que todas as coisas vieram a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, elas vieram à existência de algo e não do nada. Hebreus 11, 3. Nós cremos, pela fé, nós cremos que todas as coisas vieram à existência das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis, ou daquilo que é invisível, de uma maneira mais literal. Mas o fato é que todas as coisas vieram à existência daquilo que não se vê. Ou seja, o que não se vê é Deus, porque Deus é invisível. Até porque, sendo Ele Deus, e os cristãos chamam esse atributo divino de onipresença, ou seja, Ele está em todos os lugares, o que implica que Ele é infinito. Na linguagem matemática, Ele é infinito. Na linguagem cristã, Ele é onipresente. Ou seja, não há lugar onde Ele não esteja. Se não há lugar onde Ele não esteja, tudo o que existe no tempo e no espaço só pode existir nele. Por isso que no capítulo 1 de João, versículos de 1 a 4, quando João começa a sua narrativa, ele começa a falar daquele que é. Ou seja, no princípio era o verbo, olha o verbo ser aí. E o verbo era Deus. Ou melhor, no princípio era o verbo ser. E o verbo estava, olha o verbo ser de novo aí. E o verbo era Deus. Ou seja, ele começa a dizer que o único que é, em realidade, é o próprio Deus. Aí ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, o verbo, que é o Cristo de Deus, o Logos de Deus, ele é o agente da criação, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, quando diz sem ele, quer dizer que tudo o que foi feito dele, não, ou foi dele, ou da sua natureza. Cristo é, portanto, a vida que trouxe à existência todas as coisas que existem. Por isso dizemos que Cristo, ele é imanente na sua criação. O que quer dizer imanente? Ele está presente na criação. Ele não está simplesmente ao meu lado, embora esteja. Ele não está simplesmente atrás de mim, embora esteja, nem à minha frente, embora esteja, nem à minha esquerda, embora esteja. Mas, como o próprio apóstolo Paulo diz em Atos 17, capítulo 17, versículo 28, ele diz que todos vivem nele, todos existem nele, todos se movem nele. E aí ele fala uma expressão que, inclusive, ele não inventou, e tampouco ele recebeu uma inspiração, ou uma musa inspiradora, para poder dizer isso para ele. Ele foi buscar um pensamento dos gregos, viu, irmã Edna? Ele disse: como alguns dos filósofos de vocês disseram, de Deus nós somos geração. Eu estou apenas citando os textos, sem ler, porque isso é mensagem anterior, já lemos. E quem quiser conferir, Atos 17, a partir do 25, 26, 24, 25, 26, 27, 28, diz tudo que eu estou colocando aqui agora, que tudo não somente existe nele, ou seja, se eu aqui estou enquanto um fenômeno diante de todos vocês, fenômeno é aquilo que um dia surgiu e que pode não estar mais aqui amanhã. Então, esse ato de eu existir é por causa dele. Nele estou, por isso eu existo. E nele eu me movo, e nele eu vivo. De sorte que ele diz que somos família de Deus, somos prole de Deus, somos geração de Deus. Ora, essa expressão prole, geração, família, é a palavra genus no grego, que implica natureza. Ou seja, eu não procedi do nada, eu fui gerado dele, eu procedo dele. E talvez a melhor figura para ilustrar essa procedência e essa origem da criação em Deus
é o que está em João capítulo 15, que é a parábola da videira e os ramos. Quando diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aí você tem que imaginar a parábola que ele está falando, a figura que ele está usando, a metáfora. Olha, o ramo, ele veio do nada? Estou perguntando para vocês. Ele procede, dá. Ele é um rebento. Ele é uma continuidade. Perfeito? Então, essa relação da criatura com o Criador é uma relação orgânica. Ou seja, não há criatura que não esteja em Deus. Tanto pela sua onipresença, pela sua infinitude, como pelo ato criador, que é um ato de gerar, que é um ato de trazer à existência a partir dele próprio, tendo o próprio Cristo como a vida que faz surgir, que faz nascer, que traz à existência aquilo que então não havia. Então, qual o sentido ou o significado disso? Ou melhor, qual é a implicação disso? É que uma vez que nós viemos de Deus, estamos em Deus, nós somos, querendo ou não, crendo ou não, aceitando ou não, totalmente dependente dele. Você não pode respirar, você não pode pensar, você não pode piscar os olhos se não for por ele. O que significa que teríamos nós de ter uma consciência clara nesse sentido. Interessante que nós dependemos de muitas coisas no âmbito humano. Nós dependemos de comer. Não dependemos do alimento? E para comermos, nós precisamos de trabalhar. Nós temos uma dependência, né? E quantas coisas nós não enfrentamos, até mesmo humilhações, o cansaço, a fadiga, contra a nossa vontade, mas nós nos submetemos a tantas coisas para obtermos materialmente e humanamente falando a nossa provisão, não é isso? Agora, imagine se nós desenvolvêssemos uma consciência da nossa total dependência absoluta em tudo de Deus. Como nós não deveríamos ter, então, uma submissão ao Eterno e desenvolver um amor em saber que Ele tão graciosamente se dá a nós como vida. Ele se dá a nós como respiração, como inteligência, como alegria, amor, paz. Ele se dá a nós como tudo. Tudo vem dele. Por isso que a Bíblia vai dizer em Colossenses 3,11, para que Cristo seja tudo em todos. Ora, para ele ser tudo, é tudo. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que os irmãos entendam. E que todo o problema da humanidade está exatamente neste ponto, nessa relação da criação com o Criador, uma relação de unidade orgânica. Qual é o problema que a humanidade tem nesse sentido? É de que a humanidade, em razão da sua inteligência, da sua razão, porque ao homem foi dado o atributo da escolha, do livre-arbítrio, como você queira usar, da livre agência, da liberdade, este homem, ele se tornou independente de Deus. Mas isso é um paradoxo, e é uma loucura. Como poderia o homem se tornar independente de Deus, se Deus é a vida que habita nele? Como poderia o homem se tornar independente de Deus, se Deus é o alimento para ele, é tudo para ele? Deus se dá na criação para nós, porque tudo o que existe, existe nele. Então ele deu tudo para nós. Como eu posso me tornar independente? Se eu pudesse de fato me tornar independente, que essa é a ideia de Lúcifer caído, essa é a ideia da serpente do Éden, seria a ideia de eu poder ser algo em mim mesmo sem ele. Aí eu seria um Deus. Ou seria Deus. Haveria dois deuses. Essa é a ideia profunda do anticristo. O que é o anticristo? Vamos falar domingo que vem, inclusive. Senão essa ideia do querer ser, mas fora dele, sem ele, que ele se exploda. Eu sou, eu posso ser.
Mas isso é uma loucura, porque isso é impossível que aconteça. Porque isso significaria morte eterna, o desaparecimento total, o banimento total da existência, o desaparecimento. Então, como isso não é possível, por que estamos afirmando que o homem, por causa da queda, se tornou independente de Deus? Ora, o tornar-se independente de Deus não é um fato no plano cósmico, é apenas uma ilusão na mente, no coração e na consciência humana. É o homem que acha que é. É aquele filho rebelde, na sua idade de 7, 8, 9, 10 anos de idade, que acha que agora ele pode qualquer coisa sem os pais. Não conhece o frio, não conhece a chuva, não conhece a fome, não conhece a miséria, não conhece as drogas, não conhece o mundo mal. Dentro de casa fala um tanto de asneira para o pai, porque na sua ilusão ele acha que é e que pode. Então a queda não existe, ou melhor, a independência do homem em relação a Deus não existe como um fato orgânico no plano cósmico, senão no coração e na consciência. Então coloque definitivamente uma coisa no seu coração e na sua mente. Todo o problema nosso não está na religião que eu frequento. Todo o problema não está na comida que eu como, na roupa que eu visto, no lugar que eu frequento. Não está nas palavras que eu falo. Todo o problema da humanidade encontra-se no coração e na consciência. Portanto, a salvação de Deus para o homem tem como alvo o ser do homem. Isso é tão verdadeiro que Deus deu ao homem a sua lei, escrita em tábuas de pedras. Não é isso? Por meio de Moisés, Êxodo capítulo 20 até o 24 é o momento em que Deus dá a Moisés um tanto de mandamentos. Mandamentos bons, bacanas mesmo, rapaz, coisas maravilhosas. Não matarás, já pensou? Coisa mais bonita. É uma coisa boa, né? E está no coração de Deus que ninguém mate ao outro e a ninguém e a nada, digamos assim. Mas o fato é que essa lei foi dada no Sinai. Por que não foi dada no princípio? E Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 3, que ela foi dada provisoriamente, até que viesse o Cristo de Deus. Ou seja, ela tem um papel interino. Ela tem um papel provisório. Um papel temporal. Essa palavra é ótima. Apenas para, conforme diz Paulo aos Romanos, aos Gálatas, abundantemente, apenas para mostrar o que está dentro do homem. Mais nada. Não tem função de salvar. Até porque Deus nunca esteve iludido de que o homem cumpriria a sua lei. Porque Deus conhece o coração do homem. O que significa então que o problema do homem não está no seu exterior. Por isso que mandamentos, sejam eles quais forem, por melhores que sejam, não podem resolver o problema do homem. O problema do homem é o coração, é a consciência, é a alma enquanto mente, vontades, emoções. É aquilo que nós somos no mais profundo do nosso ser. É a nossa essência consciente, autoconsciente do que somos, do que é o cosmos, do que é Deus. Então esse é o primeiro ponto que os irmãos precisam entender. E aí agora eu faço a transição para o segundo ponto. É que as religiões, por não compreenderem esse problema fundamental, que é o problema do coração, que é uma questão de relação entre o Criador e a criatura, as religiões, sobretudo o cristianismo, por não compreender que o homem se tornou, que o homem caiu, ou que a queda do homem, é uma questão de consciência, não é uma questão de maçã, é uma questão de coração. Não é uma questão de roupa que ele vestiu, deixou de vestir, ou de uma bebida que ele bebeu, deixou de beber. Por não compreender isso, as religiões, sobretudo o cristianismo, e o meu ponto crítico, a minha crítica exatamente sobre o cristianismo, que é mais forte, né? É porque agora o cristianismo, ele vai propor um caminho de salvação para o homem. Só que o caminho de salvação que eles propõem não é o caminho de João 14,6. Embora eles vão dizer que seja. E não é o caminho de
Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pastor, mas como assim que não é? Como é que você pode afirmar isso? Olha, eu posso afirmar com autoridade, porque eu conheço. E você também conhece, talvez você possa não ter refletido sobre isso. Quando eles dizem que Cristo é o caminho, eles estão falando de uma doutrina para vocês. Eles estão falando de uma ideia. Eles não estão falando de uma verdade orgânica. Falar que Cristo é o caminho é algo orgânico. Nós vamos entender isso nesses estudos enquanto Cristo caminha. Eles dizem para você, olha, se você aceitar a Jesus, porque Ele é o único caminho, você será salvo. Aí você fala, não, então eu aceito Jesus como Salvador. E agora? Não, e agora eles vão dizer, você vai ter que parar de fumar, vai ter que parar de beber, você vai ter que parar de frequentar bares, vai ter que parar de frequentar alguns teatros, algumas casas. Você não vai poder mais ter amigos que não são cristãos, crentes igual a você. Porque a luz não anda com as trevas, vamos dizer assim. Ela não anda com as trevas, como se porventura agora essa pessoa fosse um facho de luz plenamente. Essa pessoa que supostamente aceitou Jesus. Não é? Vocês imaginam então que vão dizer que você não vai poder mais ir à festa de aniversário de 50 anos de casado dos seus pais, porque eles são espíritas. Vão dizer para você, não, mas é porque são bodas de ouro. Mas eles são espíritas. E estão cheios de demônios. E lá vai ter bebida alcoólica, e lá vai ter músicas do diabo. E você não pode. Então veja que o caminho que eles vão apontar para você não é o caminho, enquanto aquele que disse, eu sou o caminho. O caminho que eles vão apontar é um caminho de regras, e que eles vão inventando e reinventando a cada dia. Porque em cada época, em razão do desenvolvimento intelectual do ser humano, desenvolvimento dos aspectos cognitivos do homem vão evoluindo, e eles vão ter que ir mudando. Por exemplo, já houve época que o caminho pavimentado pela religião era você não ter um televisor em casa. E eu pergunto, o que o aparelho, o televisor da Sony, Sharp, Samsung, tem a ver com o quê? Me responda. Mas como depois vieram os grandes televangelistas, que precisaram da televisão para poder pregar e alcançar as grandes massas, o tempo mudou, a mente vai mudando, e aí televisão deixa de ser parte, uma pedra do caminho, que pavimenta o caminho. Mas vai ter que colocar outra coisa no lugar. Entenderam ou não? Inclusive, essa própria mudança de compreensão não acontece do dia para a noite. Por exemplo, os primeiros crentes a adquirirem televisão, isso talvez há 20 anos, quem sabe, foram aqueles de igrejas maiores, chamada da sede. Por quê? Porque a sede tem 5.000 membros. E a sede tem muitos empresários, porque é uma igreja grande, é um templo muito chique. Então, o carpete do púlpito lá é vermelho, as cadeiras são acolchoadas. Então tem médico, tem doutor, tem advogado, pessoas de mente mais esclarecidas, portanto mais evoluídas, e que são mais fáceis de aceitar que agora a televisão pode entrar, que não tem nada a ver. Agora vai numa congregação dessa sede, lá no interiorzinho, para você ver se até hoje eles não estão dizendo a mesma coisa, inclusive dizendo que a sede deles está apostatada, em cumprimento à palavra. Desculpe eu colocar nesses termos, mas é uma questão totalmente política, econômica e social. Quanto mais pobre é a pessoa, quanto menos recurso ela tem, quanto menos estudo ela tem, menos educação ela tem, mais ela fica travada nas invenções do homem. Mas ela acredita, por exemplo, quer ver uma coisa? Vá hoje você, século 21, 2018, mais precisamente esse 7 de fevereiro de 2018, vá visitar a sua vozinha
que mora lá no interior da Paraíba, lá em Misericórdia, hoje a atual Itaporanga. A vozinha com 98 anos de idade, ela vai te contar a história de mula sem cabeça. E vai dizer para você: meu filho, eu vi com esse oi que a terra há de comer. Estou mentindo? A vozinha vai dizer ou não vai? E vai dizer, e tem mais, e o compadre fulano também viu a mula sem cabeça. Tamanha a certeza que ela tem do que ninguém viu, porque não tem mula sem cabeça. Até porque o mito da mula sem cabeça, ou o folclore, diz que uma mulher teve uma relação com um padre. Olha as conversas fiadas. Daí a origem da mula sem cabeça. Daí a mulher vira mula sem cabeça num determinado período do ano, porque teve relação com o padre. Eu estou falando coisas tão básicas para vocês entenderem que de tempo em tempo, lógico que a mula sem cabeça não tem nada a ver com as doutrinas das igrejas. Mas já houve tempo, por exemplo, que o homem não podia, por exemplo, usar calça jeans, usar tênis. Tinha que ser calça social. Aí o crente pobre usava calça de tergal, o crente rico usava calça de linho. Mas, desde que fosse social, tinha umas que tinham umas pregas, 3 pregas na frente. Calça social de homem com 3 pregas na frente. 6, 3 de cada lado. Era moda. Vocês lembram disso? À época, eles entendiam que usar calça jeans era pecado, ia para o inferno, queimar num lago de fogo eternamente, porque você descumpriu a vontade de Deus. O que isso tem a ver? Lógico, eu estou falando de 30, 40 anos atrás. Mas vindo de lá para cá, essas coisas vão passando, mas outras vão substituindo. Hoje, o que substituiu tudo isso, pelo menos na maioria das igrejas neopentecostais, neo quer dizer, é uma igreja pentecostal nova, com a mente nova, no novo tempo. É dinheiro. Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Se você não obedece ao pastor, você está em rebelião. Ora, se você está em rebelião, algum rebelde pode ser salvo? Rebelião é coisa séria. É tão séria a questão da rebelião que Deus disse o seguinte: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Então eles vão colocando, não que a obediência não seja requisito, não de salvação, mas é um atributo de uma vida salva. Mas o fato é que coloca-se uma autoridade imposta e se exige uma obediência ao homem como condição. Do contrário, fora usos e costumes que variam aí de ministério para ministério. Então, eu estou falando de que, por falta do entendimento da relação da criatura com o Criador, da criatura, da dependência, e de que a queda ocorre tão somente no coração e na mente em relação à fonte de todas as coisas, é que se prega uma pseudo-salvação. Ou seja, uma falsa salvação. Prega uma salvação que não é salvação. E eu posso provar isso para vocês também. De que maneira eu posso provar? Ora, Jesus falou o seguinte, que quando a sua igreja, o seu povo, se tornassem um, ele diz em João capítulo 17, quando vocês se tornarem um. Mas não é essa unidade que os crentes também pregam nas igrejas, né? Eles dão as mãos, todo mundo, e cantam, somos corpo, e assim bem ajustado, né? Não canta assim? Totalmente ligados, unidos. Não é isso que é unidade. Porque unidade também é de coração, de alma, de mente, de entendimento. Tudo é orgânico. Não adianta você cantar, seja qual for o hino de unidade, mas você não conseguir se ver um com o seu inimigo, se ver um com aquele que te feriu,
Se ver um, e não somente vê-lo, considerá-lo doutrinariamente, mas você ter o mesmo amor que você tem para consigo mesmo, ter para com ele. E olha que essa unidade de Deus não é somente uma unidade entre homens. Eu nunca disse isso aqui, mas eu vou dizer agora para vocês. Porque a Bíblia diz que a reconciliação de Deus foi com os céus e a terra. E diz que todas as coisas hão de convergir para ele. E, portanto, essa unidade é a unidade plena com todo o cosmo, com toda a criação. Enquanto o homem também não olhar para a criação e ver rios, árvores, pássaros e tudo o que há como sendo um em Deus, nós temos profundo problema de pecado na consciência, no coração. Por isso que nós homens, nós seres humanos, quanto mais inteligente ficamos, quanto mais evoluímos na nossa psique, mais nós destruímos o nosso planeta. Para nós tanto faz você poluir um rio, o rio não é seu, é problema dele. Ninguém está preocupado com o rio. Vocês entendem? Que nós mesmos jogamos pneu dentro do rio. Isso aí, hoje em dia, se fala enquanto uma questão ecológica, né? Mas isso é uma questão teológica. Isso é uma questão de criação, de relação. Como eu me relaciono com aquilo que igualmente a mim vem de Deus e está em Deus. Por isso que nós devemos, o amor nunca é somente para si próprio, é para consigo próprio também, porque ele diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então há um amor para comigo, mas esse amor se manifesta para com todos, e esse amor se estende. Somente então quando a criação for uma só, ou melhor, for uma só, ela é enquanto unidade, né? Vamos falando do planeta Terra, mas enquanto não houver essa relação de unidade, né? Então, ocorre que quando a igreja fala de unidade, as igrejas de maneira geral, ela está falando simplesmente de unidade doutrinária, porque eles não têm unidade com o católico, não têm unidade com o budista, não têm unidade com o ateu, porque para eles isso é tudo coisa do demônio, é do demônio, e não fala comigo, não vem na minha casa, e tem texto bíblico para tentar provar isso. É você chegar e falar que se não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. E se ele não aceitar, você bate a poeira do pé, vira as costas e vai embora, e não receba na sua casa. É complicado, não? Então, essa pseudo-salvação que é pregada, ela é falsa, por quê? Porque Cristo disse, quando vocês, igrejas, se tornarem um, o mundo crerá que eu procedo de Deus. Poxa, está lá. Está em João, capítulo 17, versículo 21. 22, 23, 24, 25. O mundo crerá. Ou seja, a igreja tem um papel fundamental de fazer valer o evangelho, primeiramente em si mesma, para que agora nós sejamos um testemunho vivo, para que o mundo fale assim, puxa vida, pai, não é que é verdade mesmo? É verdade. E aí, então, a igreja tem um papel missionário, não enquanto ir para a África levar alguma coisa, ou levar uma doutrina, como os portugueses vieram ao Brasil catequizar índios aqui. O missionário vai, viaja para a tribo, chega lá, já liga, ó, pode mandar aí tantas batas aí, porque está todo mundo pelado aqui, e eu vou vestir todo mundo aqui agora, porque eles estão num pecado só. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aí eu digo, a igreja está sobre a terra há 2000 anos. O mundo se convenceu? Pelo contrário. Antigamente, os impérios ou as grandes religiões matavam os cristãos. E quanto mais matavam, mais as pessoas se convertiam. Está, né, no livro de Atos. E na história também tem alguns testemunhos, né? Agora, enquanto igreja na terra, chegamos a um tempo que a igreja perdeu a credibilidade.
Falou que é igreja de crente, tô fora. Eu tô fora, que a turma aí só quer dinheiro. Essa turma aí, bando de ladrão. Lógico que isso é uma acusação, de maneira bem genérica, que fazem contra a igreja, mas é isso que eles estão vendo. É lógico que tem muita gente boa, pastores, ministérios, que são sérios, e que a despeito de não compreenderem muitas coisas, são sérios naquilo ou no pouco que compreendem. Mas o cristianismo, enquanto história, matou milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas na Idade Média foram mortas por causa de quê? Ou melhor, por quem? Pela igreja. Em nome de quem? De Deus. A igreja que mata as pessoas numa fogueira, que acende uma fogueira para queimar a pessoa viva, ou que arma uma arena e joga uma pessoa para ser comida por leões, quer que o mundo creia que Jesus é o Filho de Deus, aquele que disse que você, ao ser ferido na face direita, deve oferecer à esquerda para apanhar pela segunda vez, sem rancor, sem ódio, sem retaliação, sem vingança, pelo contrário, em amor, abençoando, orando, amando, socorrendo o inimigo. Como é que o mundo vai crer? Não tem como crer. E pode vir o discurso que vier, não vai funcionar, porque o que prevalece não é o que se diz, é o que se vê. E a história é que prova que não está funcionando essa pseudo-salvação. Entenderam? Não está funcionando. Lógico, há muitos que têm experimentado a salvação de Deus. Eu não estou dizendo que ninguém está no processo de salvação. Eu quero dizer que, enquanto igreja histórica, na história, não vemos. Vemos ali os testemunhos, os valdenses, na Idade Média, não é? Temos uma série de outras pessoas, os pais do deserto, e outras pessoas mais, e inúmeras pessoas, e outros que nem mesmo eram do cristianismo. E um deles chegou a confessar dizendo o seguinte: eu creio no Cristo do Evangelho, mas não creio nos evangélicos que pregam este Cristo. Algo mais ou menos nesse sentido. Eu creio no Cristo do Evangelho. Lógico, dos Evangelhos, eu creio. Agora, como eu posso me batizar? Aí, o que eu estou vendo, eu não estou vendo. Pensem comigo nessa situação. Então, o propósito dessa conferência do ano passado, dessas mensagens, e agora nós entramos no ponto nevrálgico de tudo que já foi dito, porque, inclusive, falar sobre a própria vida e sobre a própria queda é exatamente para chegar aqui, neste momento, para apresentar o caminho. Porque que nós somos caídos, nós sabemos. Agora, eu quero ser salvo, eu quero experimentar a salvação. Então, eu preciso de compreender o caminho, para que eu não fique numa pseudo-salvação. E é tão complicada a questão, não a questão do caminho em si mesmo, que nós vamos revelar e trazer aos irmãos, mas a questão de como que as religiões e o cristianismo e os crentes, sobretudo, veem essa questão da salvação, ou essa questão, digamos, do caminho, é que quando nós falamos, por exemplo, que nós vamos agora tratar de Cristo enquanto caminho, certo? Um caminho que tem o aspecto judicial, que é o fundamento para o orgânico. Ou seja, é um documento que se assina para que você se aproprie de uma herança gratuita que ele te dá. Então, quando se fala da salvação, as igrejas começam, quando se fala do tema salvação, elas vão discutir a doutrina. Por isso que existem arminianos, calvinistas, tem aqueles calvinistas moderados, os calvinistas mais... se tem um moderado, tem o mais extremista, mais radical. Aí vão se classificando. São várias classificações no âmbito da defesa da doutrina, de sorte que caminho,
De modo que Cristo, caminho, salvação, se tornam dogmas, se tornam pontos de doutrina. Você acredita deste modo ou daquele modo? A própria graça se torna uma doutrina. Graça não é doutrina, graça é Deus. O caminho não é doutrina, o caminho é Deus, é Cristo. A vida não é uma doutrina, é Deus. É o ser divino que é. Não há de se discutir essas coisas. Mas não, ficam anos e anos, séculos, discutindo e debatendo quem está certo do ponto de vista conceitual. De modo que até aqueles que conseguem chegar a um conceito correto do que seja graça, passam a ter a graça enquanto doutrina, não enquanto experiência. E isso eu percebo em vários setores do cristianismo, até mesmo aqui. Nós falamos tanto da graça de Deus, do amor de Deus, mas muitas vezes eu fico vendo como que nós somos ávidos pelas verdades, nós somos ávidos pelo conceito que foi dito, ficamos até orgulhosos de compreender daquele modo, não é? Mas falta-nos a força daquela verdade para nos fazer proceder. Porque quando se compreende e se recebe a graça de Deus enquanto graça no meu ser, não enquanto doutrina no livro de dogmas da igreja, quando eu recebo essa graça, eu me torno agora a pessoa mais grata possível a Deus. E essa gratidão só tende a aumentar, de sorte que agora o viver a vida cristã não me será um fardo, não me será um peso. Não haverá necessidade de pastor e de ninguém ficar insistindo, por exemplo, em grupos familiares. Parece que o grupo familiar vai encerrar, né, pastor? Encerrou. Por que encerrou? Pois é, encerrou porque não funciona. Por quê? Porque é um fardo ter que reunir com os irmãos. Um fardo. Enquanto deveria ser a nossa alegria. Estar com os irmãos reunidos, poxa vida. E melhor ainda, tomando um café, tomando um chá, comendo um biscoito. Não é para ficar orando de joelho, tal, não. Porque tudo isso tem que ser destruído, essas maneiras também devem ser destruídas. Esses rituais, como se Deus fosse um velho carrancudo, né, um velho casmurro, um Deus casmurro, sentado, olhando, para saber se vocês estão com os dois joelhos no chão ou só um. Não é assim. A comunhão, ela acontece dentro da vida e da organicidade. Aqui eu estava conversando aqui, a irmã estava comendo uma maçã. Ali, que coisa mais bonita, comendo uma maçã. Tem coisa melhor do que comer uma maçã na hora que está sendo pregada a palavra? Ah, mas é porque tem que respeitar a casa de Deus. Qual é o desrespeito em comer uma maçã? Ela está se alimentando, precisa. Tem pessoas que precisam, inclusive. Não é? Por vários motivos. Mas não. Então, aí às vezes eu penso, às vezes o congregar é um peso. Ah, mas nunca me foi peso ir para o churrasco. Ir para o trabalho é um peso, mas eu sou obrigado. Mas tem grana para vir, eu sou obrigado. Agora, tira o salário, você não vai mais. Nunca mais você pisa o pé lá. É obrigado. O Wesley sabe como é que funciona, né, Wesley? Você tem pessoas que trabalham para você, tira o salário deles. Com o salário está difícil. Tem que ficar no pé, tem que dar bronca. Não é assim que o mundo funciona, ou não é? Aí depois que você conheceu a graça enquanto doutrina, você descobriu que o pagamento não tem mais, porque salvação não é pagamento, é dom gratuito. Aí você descobriu que os demônios não tocam em você, não é porque você dá dízimo, mas é porque simplesmente você está
na graça de Deus, no amor de Deus, no reino de Deus. E qual é o demônio que toca uma pessoa que está no reino de Deus? Você perdeu o medo do demônio, agora você não oferta mais, porque não tem gratidão. Perdeu o pagamento, perdeu o trabalho. Por quê? Porque a graça se torna uma doutrina. Mas se a graça se torna graça em mim, dentro de mim, que maravilha é poder estar com os irmãos. Que maravilha é poder participar do progresso da igreja. Que maravilha é eu poder servir os irmãos. Domingo que vem, o irmão Wesley vai ficar lá fora. Se estiver chovendo, não tem problema, traga um guarda-chuva grande, andando da ponta da rua a outra. Você e outro irmão, enquanto você sobe, o Istvan desce. Vocês se cruzam e desce. Até acabar o culto. Mas por quê? Porque tem pessoas que passam roubando os estepes dos carros dos irmãos. Então, para o irmão ficar aqui dentro tranquilo, despreocupado, porque ninguém vai levar o estepe dele, vocês vão servir a esses irmãos que estão aqui dentro. Aí você vai ficar lá fora numa chuva, numa alegria, porque você tem a oportunidade de servir ao seu irmão que está ali recebendo a palavra. Mais do que isso, você tem a oportunidade de contribuir com o reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Você vai ganhar quanto por isso? Já ganhei. Quando Deus pensou em mim, já tinha ganho tudo. Deus é tudo. Vocês entendem como é que são as coisas? E o galardão? Mas você está pensando em galardão? Recompensa? Pensando em recompensa. Parece que nós temos ainda uma mente muito mercantil das coisas. Ou uma mente muito mercantilista, desculpe-me, das coisas, né? Se eu fizer assim, eu vou queimar. Se eu fizer assim, eu vou bater o carro. Se eu for por aqui, Deus vai tirar sua proteção e os demônios vão entrar na minha família, vai destruir minha família. Mas se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar um galardão, vou ganhar uma coroa na cabeça. Quero uma coroa na cabeça. Encaixar, né, toda de ouro maciço. Maciço. E aí, para completar a história, diz que tem umas pontinhas. Em cada pontinha um diamante, um berilo, um carbúnculo, uma esmeralda, um topázio, na cabeça. Você quer andar com a coroa na cabeça, como a sua recompensa. Eu sei que a Bíblia fala de recompensa. Para alguém que for me criticar aí na internet. Eu sei, a Bíblia está cheio, Novo e Velho Testamento. O problema é que nós não entendemos a linguagem da Escritura. Porque, às vezes, o nosso vocabulário está tão reduzido que toda palavra que eu encontro na Escritura, e a Escritura tem uma escrita totalmente antropomórfica, linguagem para os homens, eu transporto aquela palavra para o meu tempo, para a minha cultura, para o sistema de governo em que eu vivo, para a minha economia, para as minhas relações. Aí eu fico pensando sempre na polícia, no Detran, né? Na multa que eu vou levar, no bafômetro. A pessoa vive um pânico 24 horas. Tudo que ela faz escondido. Porque a qualquer momento vem a punição. É o crente também. A qualquer momento o diabo chega, a macumba chega, o demônio chega. Qualquer momento chega a espada de Jeová. Então você fica uma vida muito miserável. Vocês não acham, não? Quanto precisamos aprender a servir a Deus? Temos que compreender e deixar que essas palavras entrem e nos constituam. Servir a Deus por amor. E amar porque compreende, porque conhece, porque sabe. Fora do conhecimento, da compreensão, do saber, tudo é engano. Por isso a Bíblia diz que a vida eterna consiste em conhecer ao Pai. Conhece o Pai, a conhecer o Pai tudo se resolve. E aqui nós começamos, eu acabei de falar os pontos que eu ia falar, com uma introdução que era necessário se repetir, para começar a falar sobre o caminho. Quando nós falamos de caminho, a palavra logo já diz, né? Caminho. Caminho enquanto
uma estrada por onde eu posso percorrer. Você sabia que há uma estrada, um caminho, tanto nos aproxima como nos distancia? Quem sabia disso? Você sabia que quanto mais distante você está do lugar de onde você saiu, mais próximo você está de onde você vai chegar? O que implica que distância e aproximação estão numa relação? E o caminho que me conduz para longe me conduz para perto? Quando a Escritura usa o termo caminho, e eu acabei de falar que nós às vezes lemos as palavras, mas não entendemos o que elas querem dizer, e só para não ficar no vazio, quando a Escritura fala de recompensa e fala de disciplina, fala simplesmente dos resultados. Não que Deus dá ou deixa de dar, mas de todos os resultados que nós colhemos pelas nossas próprias escolhas e atitudes. Não é uma questão de que Deus agora vai me dar por causa disso. Não, Ele já me deu tudo. E se porventura na disciplina, na punição, eu perdi tudo, não foi Ele que me tirou. Foi eu que me afastei da fonte de todo bem, conforme o próprio Deus declara explicitamente, embora por metáfora, mas Ele diz: 2 males cometeram o meu povo contra mim. Espantai-vos disso, ó céus. Ou seja, os céus ficam espantados. Ou seja, Deus conclama os céus a se espantarem diante do que Ele vai dizer. O que foi de tão absurdo que vai arrancar o espanto dos céus? O meu povo abandonou o manancial de águas vivas. Está lá, o manancial está lá. Nunca deixou de estar. Qualquer hora você pode, Josué. A hora que você quiser. O próprio profeta Jeremias, ele fala no capítulo, salvo engano, 55, né? Vinde, comei e bebei de graça, sem preço. Ó, vinho, ou pão, e leite, vinho e pão, algo nesse sentido, de graça. Agora o povo abandonou. Aí o povo vai lá e cava uma cisterna. E a cisterna é rota. Aí daqui a pouco vem aquela seca, não tem um pingo d'água. Isaías 55, né? Porque vem a seca, não tem um pingo d'água na cisterna. Porque Deus o quê? Você deixou o manancial, cavou a cisterna, não tem água, e Deus está te punindo? Deus está dizendo: filho, aqui está o manancial. O manancial nunca foi retido. Deus nunca colocou cerca em torno do manancial e um porteiro cobrando entrada. Quem quiser entrar e tomar um pouco da manancial vai ter que pagar. Não existe isso na Escritura. Deus não vende nada, até porque tudo é dele. Você é dele. Deus não tem dinheiro, Deus não guarda dinheiro. Tudo é dele, o universo é dele, todas as leis do universo é dele. Tudo é nele, dele e para ele, não tem porquê. Então, o conceito de punição, disciplina e galardão não está nessa relação mercantilista. Está para uma relação de um coração que se afasta ou se aproxima de Deus. Então, tratando do caminho, o caminho que me leva para algum lugar me distancia do lugar onde eu estava. E talvez a melhor metáfora, o melhor exemplo para nós começarmos a falar sobre o caminho está na parábola do filho pródigo. E aí a parábola ela é muito rica. A parábola do filho pródigo, como costumam chamá-la, né? Até porque seria indevido chamá-la de parábola do filho pródigo, porque a parábola ela é tão ampla em tantos conceitos que ela traz, que chamá-la de parábola do filho pródigo é reduzi-la à experiência de um filho. Até porque a parábola começa dizendo que um pai tinha 2 filhos, então já não pode ser a parábola do filho pródigo, porque já são 2 filhos. A parábola fala do pai, fala da casa. Então, mas ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Essa parábola ela é muito rica, porque ela fala que um pai, um dono de uma grande propriedade, e eu sei que a propriedade é grande porque
havia muitos trabalhadores. Lembra que o filho, lá no final da palavra, dizer: na casa do meu pai tem pão com fartura, e até os trabalhadores comem pão. Lembra? Então, essa descrição nos faz imaginar uma grande propriedade, um pai que supre de tudo aquela fazenda, tanto dos filhos quanto dos empregados, tudo. E diz, a parábola começa falando de um filho em especial, ou de um modo específico, né? De um filho. Eu não quero entrar no todo da parábola, eu quero pontuar algumas questões da parábola para você entender a questão do caminho. Esse filho um dia nasceu. Não nasceu? Bebezinho. Quanta dependência, porque nem para nascer ele pediu, ele não quis. Dependeu para vir à existência dos pais. Gerado, ou melhor, concebido, primeiramente concebe. E então foi sendo gerado, a gestação, o processo. Quando nasce, precisa de alguém para cortar o cordão umbilical, não precisa de alguém? De uma parteira? Porque aquela criança não pode nada, absolutamente. Ou seja, na sua existência, estou falando do filho chamado o filho que se perdeu. Então, estou imaginando com vocês como que esse filho, ele é totalmente dependente em todos os sentidos. Inclusive, até para comer, enquanto estava no ventre da mãe, comia pelo que a mãe comia, porque a comida que ela comia, então, é processada e pelo cordão umbilical recebe tudo o que precisa para. E agora que nasceu, não consegue sair de um lugar para o outro, porque não anda, não rola, não enxerga como nós adultos enxergamos, ainda está muito opaco, não tem a percepção sensorial, tato, olfato, nada disso ainda, não é? Então tem que ter alguém ali para pegar, para dar o banho, para dar a comidinha, dar o peito e tudo, e todo aquele cuidado. O princípio revela e demonstra essa relação de dependência. O problema é quando as faculdades da criança vão se desenvolvendo e ela começa a se entender como gente. Esse é um grande problema. Isso é um grande problema. Infelizmente, isso acontece dentro de igrejas, né? A pessoa vem, aprende 5 versículos da Bíblia, aí agora, né? Já posso montar minha igreja. É incrível, gente. É incrível. Isso acontece nas melhores igrejas, em todas elas. Agora se acha no direito de qualquer coisa, de falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Porque quando nós vamos criando as faculdades, agora começa a ter em si, vai surgindo em si o eu. E qualquer coisa que me contrariar, está sujeito ao meu juízo, ao meu julgamento. O pai agora já não é tão bom. Pensa no filhinho lá, já nos seus 7 anos, crescendo na casa do pai. A mãe já não é tão boa assim. Uma criancinha, aos 4, 5 anos de idade, admira o pai. O pai para ele, né? Se ele assiste desenho animado, ele compara o pai dele com quem, pastor Josué? Sim, mas um dos personagens lá com Superman. E olha para a mãe e vê a Mulher Maravilha. A fantasia do menino, né? O irmão mais velho é o protetor. Ele está garantido ali junto do irmão mais velho. Então, mas aí vai criando uma certa identidade que na psicologia chama-se de individualidade. E é estranho porque a palavra individualidade, que procede de individual, de onde vem indivíduo, é uma palavra paradoxal. Sabe por quê? Porque o que quer dizer indivíduo? Quem sabe?
Eu falei agora há pouco que a gente fala as palavras, mas a gente não consegue julgar as palavras pelo que elas são em si mesmas, pela carga semântica originária, mas nós transferimos para o nosso tempo, para a nossa cultura, e interpretamos totalmente equivocado. Indivíduo, individual, né? Indivíduo. In é o quê? É uma partícula de negação. Dividir. Aquilo que separa, não é? Se é individual, indivíduo é indivisível. Indivíduo deveria significar aquilo que não se divide. Aquilo que, enquanto parte, só é parte plena no todo. É lógico que eu tenho a minha identidade. Eu sou uma pessoa. Mas a minha existência só ganha sentido no todo. Na minha família, se eu estiver integrado com pai, mãe, irmãos, aí eu estou indivíduo. E eu também tenho que estar assim na sociedade, na igreja, na escola. Todos os problemas que ocorrem na humanidade é em razão dessa individualidade ser compreendida como rompimento. Ego, o eu. Agora eu me sinto um todo. Não preciso das pessoas, não preciso do todo, não preciso do conjunto. Para que Deus? Nós vivemos numa era, e eu ouso dizer isso, até porque está escrito em Apocalipse capítulo 3, do 18 em diante, esse é claro, que Deus é a coisa mais dispensável que há na mente do ser humano, inclusive para os cristãos. Embora na doutrina e na pregação, eles não afirmam isso. Agora, pouco importa o que você afirma com os lábios. O que importa é o que você, como você se relaciona com aquela verdade. Já dizia Tiago, né, na sua epístola, né? Vocês acreditam, creem que Deus existe? Aí todo mundo, fazem nada. Os demônios fazem o mesmo. E qual a diferença, então, de você que acredita e do demônio que acredita? Tem diferença? Pior que tem. Aprendi isso recentemente lendo um livro muito bom, que eu não vou falar o nome dele, nem do autor, nem do livro, para que vocês possam crescer sadios. Mas o autor disse, a diferença é que os demônios que creem e vocês que creem, os demônios são melhores do que vocês. Porque eles creem que estremecem. Você estremece? Você está pouco preocupado com o quê? Você está tremendo? Ouve o nome de Deus? Meu Jesus, que isso me ajuda. Nada. Agora, quando a doença chega, ai meu Deus, me ajuda. Oração para cá, oração para lá. Quando o médico diz, olha, fala para a família, né? Porque o indivíduo já vai morrer daqui a 3 meses. Então, para que ele não morra agora, então dá notícia para a família. Aí já, nível 4, acabou. Já tomou os órgãos todos, não tem ilugação. Se tirar daqui, está lá, não está, 3 meses. Aí a família arruma um jeito de contar, né, para a pessoa. Aí conta, aquele jeitinho todo especial. A pessoa cai numa depressão, numa angústia. Ela começa a pensar em Deus, na cama. Aí quando pensa que a morte tem 2 portas, como dizia o Antônio Vieira, uma pela qual você sai da vida, outra pela qual você entra para a eternidade, aí ele começa a tremer. Aí começa o processo. Mas às vezes é tarde, né? Não que estou falando tarde, eu quero dizer que aquilo que você poderia usufruir agora, nesse momento de transição, não, você agora vai continuar do outro lado.
não para. O processo de salvação não para com a morte. Engana-se quem pensa assim. O próprio Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 12, né? Quando ele fala 12 versículos 29, 30, 31 e 32. Mateus 12, 30, 31 e 32. Por ali ele fala do pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo, e que para tantos pecados há perdão neste mundo e no mundo vindouro. Então no mundo vindouro se resolve problemas ainda de pecado. Não? Mas, pastor, que conversa é essa? Olha, eu não sei, vá perguntar para Jesus. Foi ele que disse, não fui eu. Estou dizendo o que ele disse lá. Por todos os efeitos, aquela criancinha lá, naquela fazenda do fazendeiro, começa a se tornar independente e a se tornar, a ter essa sensação e sentimento de individualidade, conforme se concebe na psicologia. Entenderam? Que é separação, enquanto deveria ser integração. Não, aí começa aí o pai já não está legal, a mãe não está legal, a comida não está legal, o irmão é chato, a casa é chata, tudo é ruim na casa. É um processo lento. Não pense você, porque a Escritura, por ela ser econômica nas suas palavras, ela conta a queda do homem em menos de um capítulo. Talvez em alguns versículos, salvo engano, em 7 versículos é contada a queda do homem. De Gênesis capítulo 3, de 1 a 7, conta a queda do homem. A queda. O restante são consequências, mas a queda, processo, 7 versículos. Mas não é assim que ocorre a queda. A queda só ocorre dentro de processos. Porque o ser humano é produto de processos. Você não é o que é, porque sempre foi assim. Você não nasceu o que você é agora. Você foi sendo educado, conduzido para fora. Não foi? Sendo formado, pouco a pouco. Conceitos que são construídos e desconstruídos, e outros são construídos. E assim você vai se formando. Você vai sendo o que você é num longo processo. E aquele menino foi nesse processo de individualidade, de ego, insatisfação. E esse processo é um caminho. Um caminho. Lógico, quando na parábola diz, o filho mais moço disse ao pai, dá-me a parte da herança que me cabe porque eu vou embora, e pegando ele a sua herança, partiu para uma terra distante, implica um caminho, não implica? Partiu para uma terra distante. Só que esse caminho pelo qual ele palmilhou, afastando-se da casa do pai, em direção à terra distante, de que diz a parábola, isso é uma parábola, é uma metáfora. Esse caminho percorrido é todo o processo mental, espiritual, do coração, da consciência, da mente, das emoções, das vontades que ocorrem dentro do homem em relação ao Pai, em relação à casa do Pai. Entende? Estou falando de um caminho enquanto o caminho de queda, para nós depois entendermos por que Jesus disse, eu sou o caminho. Ó. E os irmãos, eu falei que o caminho, o mesmo caminho pelo qual você vai, você retorna. Sim ou não? Porém, o sentido é oposto. Não se esqueça disso. O caminho me leva para longe. O caminho me reaproxima. Mas o aproximar-se ou distanciar-se estão em relações de oposição. Mão e contramão, ó. Isso é profundamente importante para entender que a queda se dá num processo de elevação do ego
ou do ser. E a salvação se dá num processo inverso, caminho inverso. Imagine falar tudo isso numa conferência de 4 dias, não tinha jeito mesmo, né? Não tinha jeito mesmo. Mas vocês estão entendendo? Então esse processo de crescimento cognitivo e de leitura do mundo, de individualização da criança lá da parábola, que se tornou o menino, o filho mais moço, e que foi criando certas antipatias, que foi criando uma certa animosidade, algumas insatisfações, até chegar ao ponto de falar assim: olha, não dá mais para mim. Não dá mais para viver nessa casa. Ter que acordar e olhar para a cara do meu pai não é brincadeira. Não é fácil. Ter que conviver sob o regime, a lei, o governo do meu pai não é brincadeira. E a interpretação que o filho dava para os afazeres domésticos? Porque não tem que ter os afazeres domésticos? Aí começa. A interpretação que ele dá para os conselhos do pai? A interpretação que ele dá, tudo o que ocorre ele interpreta. Agora interpreta a seu modo, na sua subjetividade, porque ele já não consegue mais interpretar tudo pensando no todo. Ele só consegue interpretar tudo pensando em si mesmo. O que é melhor para mim? Se não for assim, não serve. Mas o que é melhor para você pode não ser o melhor para todos. Mas o que me interessa é o todos. O que interessa sou eu. Até aí atingir o ápice da constituição de uma consciência e de um coração, de falar: eu vou me embora, eu vou viver a minha vida. Mas sem o seu pai, é sem ele mesmo que eu quero viver. Eu não aguento viver com ele. Mas sem a casa do pai, é fora daqui que eu quero viver. Aqui eu não vivo. Mas vai dar certo isso? Com certeza. Eu tenho a minha herança. E você sabe que a palavra herança, se bem que lá no texto não fala herança, né, fala da minha... algumas versões falam bens, outras falam haveres. Mas a expressão no grego é vida. Bios. Sabia disso? O que significa que agora ele acha que a vida é dele. Se a vida é minha, para que eu quero Deus como vida? Para que eu quero o Pai como vida? Se eu tenho a minha vida. Se eu posso viver, porque a vida é minha. Aí já não é mais rebelião, agora já é usurpação. Olha, um tanto de coisas que vão se somando e se somatizando, porque agora vai ser manifestado não somente na alma, mas agora no corpo, e no comportamento, e no procedimento, e nas decisões. Então, quando aquele filho começa, ele pega o caminho, para onde ele foi? Para uma terra distante. Essa é a expressão. Então, nós temos a casa do pai, é o lugar de origem. É o lugar da vida, da abundância, do pão, do amor, do carinho, do cuidado, o manancial de águas vivas. O lugar, aqui está o todo orgânico. E nós temos a terra distante, que em Gênesis 3 é comparado à terra fora do Éden. Lá em Gênesis 3 nós temos o Éden e temos para fora do Éden, o fora do Éden. Entenderam? São figuras, são várias figuras, mas que no final é uma coisa só. Éden, e uma vez expulso do Éden, para a rua, tá errante. Casa do pai, terra distante. Mas que fala não de um lugar físico, mas é distante. É uma terra distante. Esse lugar distante é a distância que eu crio dentro de mim, na minha consciência, no meu coração, em relação a Deus. Quanto mais distante no meu coração,
mais comprido esse caminho. Ó. Até que, diz a Escritura, que depois de um bom tempo, ele chegou a passar fome, necessidade, e como não tinha ninguém para lhe dar o que ele precisava, ele falou, eu posso trabalhar. Está pensando o quê? Que é só assim? Acabou a grana, eu vou voltar para a casa do meu pai. Para quê, pai? Eu tenho força, eu tenho braço, eu tenho pernas, tenho inteligência, tenho capacidade. Onde eu chegar, eu trabalho. E com o suor do meu rosto, eu como o meu pão. Hã? É assim ou não é? Bateu numa porta, nada, em duas, nada, em três, nada. Aí já estava quase desistindo. Até que alguém falou, não, eu tenho um emprego para você sim. E olha que Jesus estava contando essa parábola para judeus, né? Daí a importância do contexto, né, em que ocorre a parábola. Contando para os judeus. Então o judeu está atento à história. Aí, numa outra fazenda, na terra distante, o fazendeiro lá fala, eu tenho aqui algumas varas de porcos para você cuidar. E olha que o porco, ou os porcos para um judeu, é uma coisa impura, uma coisa... É a pior coisa que pode haver, é um animal imundo para um judeu. Então, olha a condição a que chegou esse indivíduo, agora totalmente numa miséria. Vivendo entre porcos, com os porcos e para os porcos. Querendo comer a comida dos porcos, mas tinha lá um empregado superior a ele, que dizia, não pode comer a comida dos porcos. Se contente com a tua comidinha, a tua raçãozinha que vai chegar na hora certa. E ele viveu naquela miséria e naquele sofrimento. E daí vocês sabem da história, né? Ele então começa um dia a refletir, a pensar, a considerar. Esse é um momento muito importante. Muitas pessoas não chegaram a esse momento ainda, viu, pastor Josué? Muitas pessoas ainda vivem o pesadelo, sabiam? Outros conseguiram vencer o pesadelo, mas ainda estão em profundo sono. Sem pesadelo. Sono tranquilo, mas ainda dorme. Pouquíssimos acordaram. Acordar é começar a refletir, a pensar, a repensar. Talvez uma boa religião, uma boa igreja, seja o estágio de sono profundo. Não é porque depois que eu me converti, minha vida mudou. Glória a Deus, você abandonou um tanto de coisas que te prejudicavam, né? Talvez o vício da bebida te escravizava, dinheiro não dava para você por causa da bebida. Talvez a sua família se desagregava por causa da bebida. Então, você vencendo o vício da bebida, já foi um avanço. O pesadelo passou. Você agora continua numa boa igreja, num sono profundo. Mas ainda é sono. Tem que acordar. Tem que ter aquele momento em que você, pelo conhecimento do processo pelo qual você passou, porque o filho agora, nos porcos, ele começa a pensar, na casa do meu pai, eu me lembro, o texto diz isso, eu me lembro, os empregados lá comem pão. Ou seja, ele começa a pensar como era a sua vida e como poderia ser. Então agora ele começa a compreender o porquê ele está naquela condição. Não existe conversão se você não compreende o processo de queda que te levou à atual condição. Os cristãos nem mesmo sabem que tem pecado, porque estão cheios de pecados, mas para eles não pecam mais, porque eles dizem, nós temos que pregar a palavra para os pecadores. O que subtende que eles não são mais.
Eles nem mesmo sabem que inimizade é pecado. Porque inimizade é a manifestação do espírito diabólico, que é ruptura. Ah, eles não sabem disso? Sabem. Não sabem. Ué, se sabem, então piorou a situação. Porque as igrejas estão cheias de inimigos. É o pastor que não fala com o vice-pastor, porque o vice-pastor está para tomar o lugar dele. Então, nessa disputa, não se falam. Ou fala pouco ou só necessário. É a esposa do pastor que não fala com o obreiro fulano de tal, com a irmã fulano de tal, porque tem problema, inimizade. Sono, está dormindo. Não compreendeu o processo. Pastor, dá um nome para esse processo. Separação, individualização. É o ego que nos separa de tudo e de todos. É o caminho que me distancia. É o caminho que me leva para uma terra distante. É o caminho que me faz pensar ser o que não sou. Sendo eu algo, embora insignificante diante do todo, eu penso que eu sou o todo e que o todo é nada. Porque agora eu posso matar o sistema, eu posso matar animais, eu posso matar pessoas, se não for com armas, posso matar no meu coração, posso matar com palavras, posso matar com injúria, posso matar com difamação. Eu posso tudo, porque eu e o meu Deus, porque eu tenho o meu Deus que me aprova e que reprova vocês todos. Isso é um sono muito profundo. Não consegui enxergar o processo de queda. Há um caminho percorrido e que continua a ser percorrido. Por isso que uma das palavras encontrada na Bíblia, e que é um jargão na boca dos cristãos, pastor Josué, é a tal da conversão. Ah, eu me converti, então. E, pessoal, para pensar um minuto, ou melhor, um segundo. O que é conversão? Convencer? Não é convenção, é conversão. Hã? O caminho está melhor, eu estou indo no caminho. Para eu me converter, eu tenho que mudar de direção. Eu tenho que fazer uma curva de 180 graus e começar um caminho inverso. Tem nada a ver com mudar as roupas, a comida e a bebida e o lugar. Isso não foi a queda. Lúcifer não ouvia Roberto Carlos, não ouvia Tim Maia. Lúcifer não bebia cerveja. Lúcifer não tinha televisor em casa, não assistia filmes, não ia ao teatro. E ele é o protótipo da queda. Ele é a origem da queda. Ele é o start, é a fonte. Então, temos que entender isso, para a gente parar dessa religiosidade e, sobretudo, parar dessa perseguição religiosa que fazemos uns contra os outros. Josué, eu te vi lá no mercado. Me viu no mercado que dia? Ficou preocupado. Por quê? Não, vou fazer compra com minha esposa. Não sei, eu vi vocês dois lá. Só que eu vi você numa sessão do supermercado. Que sessão? O coração dele está pulsando, de medo. Só que o refrigerante estava do lado direito da prateleira. E você estava olhando na prateleira que estava à frente do seu lado esquerdo. Lá eu só via vodka, vinho. Hein, pastor Josué? Aí o Josué, para se sair do problema, não é porque minha esposa aprendeu a fazer uma carne ao vinho.
Tá vendo? Olha, Cocovan tem até o nome, galinha à francesa. Vocês entendem? Então, parar com essas coisas, nós temos que compreender. Quando disse que o filho, lá no meio dos porcos, caiu em si, significa que ele acordou. Lembrou, compreendeu. Como eu sou um idiota. Como eu fui pensar isso acerca de mim? Quem sou eu? Eu sou isso aqui, uma miséria. Sem o pai eu sou uma desgraça sem o pai. Tem gente que tem medo de falar essa palavra, né? Menino, não fala essa palavra. A desgraça é que não tem a graça. É um fato. Aí ele começa a lembrar todo o processo. Quando ele compreende todo o processo que o levou, ele diz, voltarei. E eu paro por aqui por hoje.